Dando sequência à ideia de um podcast prático sobre recuperação judicial, nós damos início ao segundo episódio que você não vai acreditar. O nome ainda não está definido, mas será a partir do terceiro, porque logo mais nós vamos abrir uma enquete nas nossas redes sociais e compartilhar 3 nomes que eu já vou falar logo mais. Só vamos devagarinho indicar o tema de hoje, que será mediação. Mediação, aquela lá da Lei 11.101, que integra uma das estratégias de sorgimento previstas na lei que ampara o empresário em crise e o produtor rural em crise. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor, administrador judicial, criador do Fórum Permanente de Recuperação Judicial, que tem ao meu lado um co-criador, alguém que está junto comigo na construção desse fórum, que é o doutor Eduardo, que vai se apresentar aqui para a gente iniciar o nosso bate-bola. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse podcast. Se você está assistindo de manhã, tome um cafezinho. Se você está assistindo à tarde, tome um chimarrão. Se você está assistindo à noite, tome um vinhozinho e seja nosso parceiro aqui nessa loucura que é fazer um podcast sobre a Lei 11.101. A gente não sabe se vai dar certo, mas a gente já está feliz aqui em poder tocar o seu coração. E não estamos esperando competir com a Virgínia aqui, ter milhões de seguidores, milhões de visualizações, mas se para uma pessoa servir o que a gente falar aqui, já está bom, né, doutor Marcelo? Isso é absolutamente verdadeiro. E eu não me Na realidade, apresentei, meu nome é Eduardo Berbiger, advogado, especialista em recuperação judicial, e estamos aqui para desmistificar esse instituto que é tão atacado pela mídia, pelas instituições financeiras. Estamos aqui para aclarar as ideias e para trazer novos horizontes para quem não conhece os meandros da recuperação judicial. eu já ia apresentar ele. Eu vi que o Eduardo não se apresentou, além de ser o cara mais bonito da metade sul do Rio Grande do Sul, é especialista em recuperação judicial e eu tenho a alegria de ter como primo muito mais velho, mas nós não vamos falar de idade agora, né? Apesar de não parecer, quem está assistindo está Então vamos dar pensando que uma eu sou o primo pista. mais velho, né? Está Vamos dar pensando uma que eu pista não que tenho cabelo. os dois aqui já dobraram o cabo da Boa Esperança. Mas na Já não verdade estão não é, cozinhando na na verdade primeira não é essa, fervura. né? O tema de hoje é mediação, tá bem? E mediação voltada à empresa em crise ou ao produtor rural. Então, no primeiro episódio, o Eduardo fez uma imersão no histórico da mediação no Brasil, o histórico tanto legislativo quanto da dificuldade, seja do poder judiciário, seja mesmo dentre os advogados, de acreditar na mediação. E agora a gente vai dar um passo adiante. O episódio de hoje vai aprofundar sobre o tema, especialmente em razão, e eu já vou iniciado, te deixando à vontade para me interromper nesse bate-bola informal, especialmente a partir de 2020, quando o legislador, apavorado com a pandemia, esse é o cenário, o CNJ também se preocuparam em dar uma resposta à sociedade por meio do sistema de pré-insolvência, que também a gente vai fazer algumas críticas com relação ao nome, mas preocupado com a avalanche de recuperações judiciais e de falências que poderia advir da queda do PIB em 2020, com a pandemia, 4,1%, né, de retração da economia brasileira em 2021, economia mundial, a gente poderia indicar, mas o número é brasileiro. O legislador refletiu e disse: olha, vamos construir um sistema que concilie devedor, concilie o empresário com os agentes financeiros antecedente ao pedido de recuperação judicial. Aí está a origem da mediação prevista na Lei 11.101. Né? E aí, por que ela é importante? Ela é importante porque oferece uma alternativa ao agente econômico que não tem interesse, em um primeiro momento, em ingressar em recuperação judicial. Exatamente. Primeiro, o que é a mediação? Isso, vamos começar pelo Show, basicão, show, show, né? show. Para o advogado que está nos ouvindo, nós estamos Ótimo. assim estarrecidos porque a gente faz mediação e a gente tem que explicar, por exemplo, para os gerentes de banco o que é mediação. Eles não sabem.
Quando fala mediação, eles acham que é um palavrão. Para quem está nos ouvindo que tem um passivo, o produtor rural que tem um passivo que está inviabilizando a atividade econômica dele, o empresário que tem ali o seu negócio e que tem um passivo que está atacando ali o seu capital de giro, tá enforcando ali o seu orçamento, que está assim vendo que não vai conseguir pagar as prestações da parcela do capital de giro, enfim. O que é a mediação? Para começar do básico, nós, advogados, e principalmente essa geração minha e do Marcelo, que se formou no início dos anos 2000, 2010, nós temos a cultura do litígio. Nós achamos, nos ensinaram, na realidade, na faculdade, que a única maneira de nós resolvermos os nossos problemas é no Poder Judiciário. Que se não tiver um juiz dando um canetaço, o nosso problema vai persistir. E a mediação é justamente o oposto disso. A mediação é um meio não adversarial de resolução de conflito. O que significa isso? Falei bonito para cobrar bastante, né, de honorários. Por quê? O que Explica aí é? por que é possível cobrar mais se falar bonito. Porque aí eles vão achar que a gente é inteligente, né? Que a gente sabe das coisas. Então tem que falar difícil, tem que Isso, andar isso, de isso. carrão, tem que Isso. ostentar, tem que jogar golfe. Jogar golfe, 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 golfe. Tem que Não ser dá pra por falar que a aí. gente faz jiu-jitsu, é feio, né? Jiu-jitsu é feio. Não, 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 não. Tem que É ser isso aí. golfe, tênis, tem que ser Tênis. por aí. Isso. É. Mas voltando, a mediação nada mais é do que sentar com os teus credores numa mesa em que existe um interlocutor chamado mediador, existe uma figura que o mediador hoje é uma pessoa que ela é capacitada, que ela tem que ser certificada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele tem que ser habilitado no Tribunal de Justiça local para trabalhar e para ter legitimidade para conduzir uma sessão de mediação, mas nada mais é do que o devedor chamar os seus credores para uma mesa gigante virtual de renegociação e essa sessão é conduzida por uma pessoa chamada mediador. O mediador ele induz as partes a tentar um acordo e fazer com que as partes cheguem numa resolução conjunta do seu conflito. Na prática, a mediação existe em vários segmentos do direito. Mediação familiar, mediação no âmbito da fazenda pública. Existe até pioneiros que tentam implementar a mediação na questão de débitos tributários, mas a nossa mediação da Lei 11.101, que foi introduzida na lei pela Lei E 12. 14.112 de 2020, é a mediação para fins de repactuação de dívida do empresário e do produtor rural. Excelente, Du. Assim, acrescentando, por que ela é viável num contexto de crise? Olha só, até 2023, veja como isso é recente. Até 2023, nós não tínhamos o conjunto de anunciados do FONAREF, que é o Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e de Falências, do CNJ, um órgão do CNJ, que, por assim dizer, endereçou, encaminhou a melhor forma de implementação do artigo 20A e seguintes. Marcelo, e qual é a relevância disso? A relevância é brutal. Até 2023, a mediação não se fazia presente no cotidiano do empresário em crise, porque o empresário abria o procedimento de negociação com os credores e os credores, antevendo a dificuldade de receber o seu crédito, distribuir execuções. E, na realidade, ao abrir a negociação, o empresário de boa fé acabava por inaugurar uma corrida em direção ao crédito, e no caso dele, em direção ao patrimônio. E ele não fazia mediação em razão disso. Ou entrava em recuperação judicial, ou organizava a empresa para ingressar em recuperação judicial. Mas não se fazia mediação. Pergunta como é que eu sei, Du. Eu fiz isso pra cacete. Me procuravam, desde 2014 eu estou nesse trabalho, desde 15, 16 estou distribuindo recuperação. O pessoal pensava em alternativas, a gente dizia, olha, já em um cenário de inadimplemento, porque o empresário nos procura em um cenário de inadimplemento.
Já em um cenário de inadimplemento, eu vou abrir um procedimento de mediação, eu vou instaurar a corrida dos credores. Então a gente não fazia isso. Agora, em 2023, vem o Fonaref e diz o seguinte: o artigo 20b, parágrafo 1º, artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º, ele deve ser interpretado da seguinte forma. E agora sim, agora o pessoal vai entender por que vale a pena apostar na mediação. Se eu estiver com a mediação aberta e algum credor convidado para a mediação distribuir uma execução, eu tenho o direito de suspender essa execução. A lei dá o direito ao empresário ou ao produtor rural de suspender a execução para proteção do ambiente de mediação, para preservação do ambiente de mediação. E essa melhor interpretação do que exatamente dispõe a lei, a interpretação literal, na verdade, foi feita pelo Fonaref, permitiu que os empresários abrissem a mediação sabendo que, se algum credor de má fé distribuir uma execução, eles têm a proteção no dia seguinte. E aí, a partir de 23, a gente tem um conjunto de mediações sendo abertas. A gente é um pouco protagonista nisso. A gente aqui na região sul abriu várias mediações, muitas surtiram o efeito esperado de evitar uma recuperação judicial e equalizar o endividamento do empresário, do produtor rural. Algumas não surtiram o efeito de evitar a recuperação judicial, mas, importantíssimo do sublinhar, não evitaram recuperação judicial, mas se entrou em recuperação judicial tendo clareza do que os credores queriam. Tem um caso interessantíssimo de um empresário que não tinha uma dívida grande, uma dívida inferior a 2 milhões, abriu uma mediação com a ideia de equalizar esse endividamento em 96 parcelas. O maior credor disse: eu topo. Aceitou a proposta de 96 parcelas com deságio, inclusive, de 25%. Um credor um pouquinho menor, instituição financeira, no caso, recusou e distribuiu uma execução. Ora, a gente tinha a fotografia do plano aprovado antes da distribuição da petição inicial de recuperação inicial. Então, com a execução desse credor financeiro, a gente entrou com uma ação cautelar antecedente, suspendeu essa execução. E detalhe importantíssimo, a suspensão não é apenas em face da empresa, também em face dos avalistas, né, dos coobrigados. A execução fica suspensa por 60 dias e, nesse período, a empresa amadurece ou uma negociação mais agressiva com o credor ou a conversão em pedido de recuperação judicial. Ou seja, o empresário está protegido. Ele tem segurança em abrir os números, abrir o balancete, abrir a capacidade de pagamento, abrir o fluxo de caixa, abrir a sua realidade, porque sabe que tem a proteção da legislação. Mas deixa eu te devolver a palavra, Du, no seguinte sentido: e os credores? Pela tua experiência com mediação, você está abrindo muitas mediações, a gente está abrindo muitas mediações juntas. Qual é a tua leitura sobre os credores nesse contexto? Não é? Porque a gente falou da empresa, falou do caminho pavimentado que a empresa acaba tendo com essa mediação para renegociar. Mas e a perspectiva dos credores? Como é que tu está percebendo esse lado? Tudo que é novo causa um certo tipo de repulsa no início, né? Então, a instituição da mediação nesse nosso âmbito surgiu em 2020. Assim, em termos de direito, dá para dizer que é novo. Não é algo que existe há muito tempo. Algo que foi criado em 2020, criado, que eu digo entre aspas, né? Porque a mediação ela é muito anterior a isso. Mas, aos poucos, vai se criando uma cultura da mediação. Essa é a palavra. E por que eu digo isso? O que antes era algo que só existia no papel, hoje já se está vendo na prática. Então, aquele empresário que tem um endividamento, mas tem medo, por isso que eu digo, eu não gosto de falar desse sistema de pré-insolvência, porque a mediação hoje, pelos estudiosos, faz parte do sistema de pré-insolvência. Pelo nome, uma interpretação literal, se diria então que daqui a pouco o empresário vai estar insolvente. Não.
Não, é justamente para se evitar isso. Por isso que eu sustento que o nome é infeliz. E a gente, nesse podcast, vai arranjar um nome melhor para esse sistema, tá? Nós vamos conseguir popularizar esse Vamos. nome, nós vamos achar esse nome. Então, se tem esse instrumento que é extrajudicial, mas tem uma roupagem de poder judiciário, porque quem manda o convite é o Tribunal de Justiça, né? E existe a possibilidade também de se contratar uma câmara privada para fazer as sessões de mediação. Qual é a diferença da câmara privada e do TJ no âmbito do Sejusc empresarial? O Sejusc empresarial são mediadores do tribunal, a câmara privada são mediadores que podem também ser do tribunal, mas que dispensam uma atenção na prática que a gente vem notando assim, é difícil dizer que eles se empenham mais, porque o Sejusc dos tribunais também são muito empenhados, mas a grande diferença é que quando se contrata uma câmara privada e se paga, evidentemente, porque é privado, né? E no Sejusc empresarial, eu vou dizer aqui mais adiante, na relação do custo-benefício, por exemplo, Santa Catarina não cobra custas nem honorários de mediador para fazer mediação extrajudicial, que aqui se chama de RPP. Agora me fugiu o nome, a sigla é essa, mas já vou lembrar. Então nós temos a opção tanto da Câmara do Sejusc Empresarial como nas câmaras privadas. E por que está se caindo no gosto a mediação? No gosto que eu digo, tanto dos devedores quanto dos credores, respondendo objetivamente à tua pergunta. Porque não se tem nada a perder. O Claro. credor não tem nada a perder e o devedor não tem nada a perder. É uma simples conversa onde se tenta repactuar um passivo que está inviabilizando a atividade econômica do empresário ou do produtor rural. Então, a partir do momento em que as partes notam que não se tem nada a perder numa conversa, porque assim, a grande característica da mediação é a voluntariedade, ou seja, o devedor demonstrando boa fé em fazer o pagamento do seu passivo, chama os credores para negociar e o credor tem a opção de ir ou não. Mas a partir do momento que não se tem absolutamente nada a perder, vindo conversar, não tem sucumbência, o credor não vai pagar honorários de advogado, enfim, cada um paga os seus honorários, mas quando se esclarece que não se tem nada a perder e que se pode evitar uma recuperação judicial, aí brilha o olhinho das instituições financeiras. Opa, se eu posso evitar uma RJ, eu vou lá conversar com esse cara. Eu vou tentar resolver esse problema. E mais tarde a gente vai falar mais de casos práticos, mas existe a possibilidade da tutela cautelar antecedente, agora falando difícil, né, para justificar os nossos honorários, que é o que o Marcelo falou, da suspensão das execuções distribuídas para criar esse ambiente da mediação. Então, é um elemento lá da recuperação judicial que é trazido para a mediação, e existe a possibilidade também de aplicação de outros institutos da recuperação judicial, como, por exemplo, uma carência para início dos pagamentos, como, por exemplo, a modificação originária dos contratos da taxa de juro, como, por exemplo, a aplicação de um deságio. Recentemente conseguimos uma aplicação de um deságio de mais de 2 milhões numa mediação, o que há pouco tempo atrás era impensável. Então, tudo isso, todos esses elementos, e com esse tempero de recuperação judicial e com a possibilidade de se evitar uma recuperação judicial no futuro, é o grande atrativo que está fazendo com que a mediação caia no gosto tanto dos devedores quanto das instituições financeiras ou de qualquer credor, porque é bom que se diga que não só bancos podem fazer parte da mediação, mas como qualquer credor que tenha algo a ser cobrado dos devedores, né? Excelente, Du, excelente. Sabe que na realidade
para a empresa e para os credores, nós estamos falando em um custo muito menor do que em uma recuperação judicial, inclusive custo reputacional, que, enfim, não vamos aprofundar esse tema hoje, mas também diz respeito, né? E especialmente uma potencialidade resolutiva de curto prazo. Então, vamos lá, olha só. O que a gente faz na prática? Né? Então, o advogado que está nos acompanhando, esse podcast é destinado para quem? Para o empresário em dificuldades, para o produtor rural em dificuldades e também para o advogado que quer trabalhar nessa área, também para o contador que está navegando nesse mar cheio de informações superficiais, né? Cheio de informações que induzem ao erro. A gente aqui está preocupado em compartilhar conhecimento prático com profundidade. Eu estou há mais de 10 anos trabalhando com recuperação judicial. O Eduardo trabalhou mais de 20 anos no Poder Judiciário, tem especialização na PUC, então a gente aqui não está brincando de compartilhar conhecimento. Nosso conhecimento é profundo, mas a gente busca compartilhar um conhecimento leve. Essa é a pegada também do podcast. E aí, na prática, como é que opera isso? A gente abre um procedimento de mediação e a gente não doura a pílula. A gente, no início do diálogo, aponta, olha, gente, senhores credores, ou a gente constrói junto aqui uma solução, junto, um diálogo transparente, com integridade, com números abertos, ou o caminho que vocês estão nos indicando é o caminho da recuperação judicial. E a gente gosta desse caminho. A gente não vê com maus olhos esse caminho. Eu já cheguei do imediação a discutir com o credor sem nenhuma razão, mas discutir porque o credor começou a falar mal de recuperação judicial. O credor começou, eu acho que a gente estava nessa mediação. O credor começou a dizer que o cliente era de boa índole. Não, doutor Marcelo, a gente sabe que o camarada é de boa índole, ele não vai entrar em recuperação judicial. Peraí. Então, na tua percepção, quem entra de má índole? Negativo, meu amigo. Tema para o próximo podcast: má fé e recuperação Não é judicial. negativo. Exato. Não tinha nenhum motivo aquela discussão, porque a gente não ia entrar em recuperação judicial, mas, peraí, tá falando com quem está no dia a dia com o RJ. Não é má fé. E aí a gente tem todo um rosário a tecer aí. Pô, as americanas estão de má fé, a Gol está de má fé, enfim, metade do Brasil está de má fé. E a gente vai esquecer que 24% das empresas não conseguem gerar caixa para pagar os juros das dívidas. Né? Então, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a gente coloca na mesa, e aí, se você é advogado e pensa em trabalhar com recuperação judicial e com mediação, no ambiente da mediação não se tem que tirar da mesa a recuperação judicial, pelo contrário, tem que colocar na mesa a recuperação judicial. Colocar o elefante na sala, olha aqui, ó, tá aqui o elefante. Vamos tirar esse elefante da sala? Vamos ter que tirar junto. Sozinho eu não tiro, pelo contrário, sozinho eu monto em cima desse elefante. E isso favorece a própria construção de soluções e permite que em algumas circunstâncias a gente tenha deságios, sim, deságios mais expressivos, menos expressivos. Enfim, as portas à negociação, elas são franqueadas. E por que elas não são franqueadas fora da mediação? Essa é uma pergunta maravilhosa, né? Marcelo, será que precisa de mediação para abrir as portas? Olha, talvez sim. Porque se a gente for conversar Deixa eu te fazer uma direto... pergunta. Deixa eu te fazer uma Vai pergunta, lá, vai então. lá. Porque se tu não me interromper, eu vou aqui, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Se o credor, se o devedor, ele pode negociar com os bancos, ele pode negociar com os bancos, né? Não Pode. está proibido. Por que que ele vai abrir uma mediação, então? Se ele pode ir lá na agência falar direto com o gerente. Para que que ele vai pagar honorários para os advogados? Se ele mesmo pode ir lá falar com o gerente, me responde essa. Eu sei que tu sabe a resposta, mas eu vou te surpreender com o início dela. A gente conversa muito sobre isso, mas uma das respostas, que é a anterior a que a gente sabe junto, é que o empresário ou o produtor, eles não sabem negociar. Eles não sabem negociar, eles não têm essa habilidade bem elaborada, e mais que isso, em um cenário de crise, a sua visão fica enevoada, não se tem clareza, não se tem racionalidade. Então, esse é o primeiro. Mesmo se na ponta da agência tivesse uma flexibilidade, fato é que o estresse, a dificuldade de dormir, a dificuldade de ter uma relação saudável com a esposa, com o marido, com filhos, com pais, tudo isso cria uma celeuma tão grande que torna dificultosa essa negociação.
Mas essa é a parte anterior. Do ponto de vista econômico-financeiro, a negociação não evolui porque dentro da agência, e a gente está compartilhando isso e percebendo isso junto, né, dentro da agência tem limites que são limites de manual. Quando eu vou conversar lá no Banrisul, na agência, o cara da agência ele vai dizer: olha, Marcelo, eu consigo fazer aquela operação mata-mata, eu vou liquidar essa tua dívida, vou aumentar um pouquinho os juros da nova dívida e bola para frente, te dou mais 3, 4 meses de carência. E a sacanagem, olha só se tu concorda comigo, a sacanagem é que muitos clientes vêm nos procurar depois de ter feito esse mata-mata, né? Então já fizeram A mata-mata maioria, com infelizmente. 120 meses, 120 dias de carência ali. Os guerreiros conseguiram lá na agência 120 dias, como se fosse acontecer um mundo fosse mudar em 120 dias. Pô, tem 4 meses de carência. Bom, e os juros eram 1,6, foi para 1,9. Tá, mas eu tenho 120 dias. O que vai acontecer nos 120 dias? Não, o mundo vai virar, vai acontecer. Então, depois dessa negociação com a agência, que nos procuram, mas a negociação com a agência ela tem limites intransponíveis que a instância superior permite. Vou te dar um exemplo. Quem me Diga. ligou hoje? A representante da GECOR do Banco do Brasil. Para quem não sabe, a GECOR do Banco do Brasil, que o genitor de um desses interlocutores aqui foi quem criou, que nós comentamos, quer saber essa Ele, história? ele vai ficar brabo, ele vai ficar brabo com Vai isso, lá no mas é primeiro verdade episódio. isso, né? Ele que nos processe, que a gente tem prova. Então, quem quiser, quem ficou curioso, vai lá no primeiro episódio que a gente já contou essa história. Hoje me ligou, até fiquei assim meio, né? Me pegou com os butiá no bolso, né? Caiu os butiá do bolso, porque eu não esperava essa ligação. Uma representante da GECOR do Banco do Brasil para conversar a respeito do endividamento de um cliente nosso. E se por acaso esse nosso cliente fosse ao Banco do Brasil, ele seria por acaso recebido ou ele teria acesso a algum representante da GECOR do Banco do Brasil? Não, Jamais. jamais, Jamais, jamais. nunca, nunca. E eu até disse, não, mas a fulana já me ligou, a fulana que era um degrau abaixo. Ela disse, não, agora não está mais com a fulana, está comigo. Então, a negociação tem que ser conduzida por mim. Eu quero as procurações dos doutores para a gente dar sequência. E o que que significa isso na prática? Que se por acaso a gente teria um tipo de negociação no balcão da gerência, agora a gente já está falando em outro patamar. A gente já está falando com quem efetivamente tem o peso da caneta e pode dar condições melhores de pagamento que a gente estava buscando. É justamente o que a gente está buscando é isso. Porque quando o devedor, seja ele produtor rural ou empresário, senta na frente do gerente para negociar, ele não negocia na realidade, é uma ilusão. Ele adere a um contrato que já está pronto. É um contrato de adesão. Ou ele assina ou ele não assina. Ele não está ali para discutir cláusulas. Ele está ali para aderir ao contrato que foi apresentado a ele. Já na mediação, não. Na mediação, a gente senta e essa é uma das grandes vantagens. Coloque em pé de igualdade credor e devedor. Eu até acho que Então, essa é uma das maiores vantagens, né? É uma das maiores vantagens, porque, fazendo uma analogia, a gente fez uma analogia com a negociação fora da mediação. Vamos fazer uma analogia com a recuperação inicial. No ambiente de recuperação inicial, a gente está em um ambiente que, apesar de ser tido como um procedimento de jurisdição voluntária, de novo, falando bonito, porque se tem um potencial cliente nos assistindo, já pensa em aumentar os honorários. Né? Então, já que é um procedimento de jurisdição voluntária, apesar de ter essa classificação doutrinária, fato é que a gente está em uma guerra. Na recuperação judicial, a gente constrói um ambiente de negociação com alguns credores, outros eles são mais ariscos e tudo bem, porque quem for mais arisco vai perder. Aliás, se tem algum credor aqui que quer pensar como credor em recuperação, a dica de ouro que eu dou para o credor que está me assistindo aqui é negocie. E assim, o alerta que eu dou para o credor é: se ninguém está negociando contigo, meu irmão, provavelmente vai ser rifado na recuperação. Né?
E a gente só fala isso nesse horário, está em quase 30 minutos, Du. Então, quem chegou até aqui é nosso parceiro já. Não vai ficar brabo com isso, não vai se ofender. Mas a gente fez a comparação da negociação em um ambiente de mediação com um ambiente normal, né, na agência. Fazendo em comparação com o ambiente de IRJ, qual é a grande diferença? Na recuperação judicial, você não tem uma convergência de interesses com todos os credores. Você vai eleger alguns, a empresa vai eleger alguns credores vão ter um alinhamento e outros não vão ter. Agora, na mediação, esse olhar convergente ele é regra. Regra. E aí a gente pode trazer muitos exemplos práticos. Teve um outro episódio, uma mediação, em que uma instituição financeira, vou mencionar o Banrisul, tem muita prova disso até, o Banrisul se dignou a visitar a empresa, entender a empresa e assim, acreditando nela, fazer uma proposta recusável. Mas foi o gerente de recuperação de crédito com um assessor e a gerente da conta. A gente ficou surpreso e eles disseram, olha, a gente sabe que vocês são gente séria, a gente sabe que você, Marcelo, está abrindo mediação com um intuito resolutivo, então a gente vem aqui resolver esse problema. Eu até nem entro em mediações desse porte, porque não era uma dívida muito grande do Banrisul, sabe? Outros credores eram maiores. Mas esse caso a gente viu uma boa-fé aqui, foram a empresa e resolveram, cara, inacreditável. Ó, assim fica bem, essa taxa de juros fica bem, esse prazo fica bem, ficou, fechou. Ou seja, um olhar convergente, um olhar de resolutividade. Por quê? Porque são bonzinhos? Não, porque sabe que a gente não é bobo, que se não quiserem negociar, a gente também não vai fazer, não vai ficar triste, né? E esse olhar convergente só existe na mediação. Na recuperação judicial vai existir com alguns credores, né? Vai existir para fins de aprovação de planos, se tiver um olhar estratégico. A gente tem esse olhar estratégico, mas tem colegas que não têm esse olhar estratégico, e aí é um problema. Agora, é certo que na recuperação judicial não vai ter um olhar convergente de todos. Na mediação é possível que isso ocorra. E uma das grandes diferenças entre a mediação e a recuperação judicial é, na mediação, eu escolho os credores que eu quero negociar, assim como na recuperação extrajudicial. Eu Show. posso eleger alguns pontuais que vão resolver ali o meu problema de fluxo de caixa e chamar para renegociar. Na recuperação judicial, eu sou obrigado a chamar todos os credores, Show. sem exceção. É claro, todos os credores concursais. E me lembrei, RPP aqui em Santa Catarina, reclamação pré-processual. É assim que se chama a mediação extrajudicial aqui em Santa Catarina. E pegando ali o teu gancho do porquê que o próprio devedor não pode ir renegociar a sua dívida, claro, não pode, entre aspas, renegociar a sua dívida Cada um faz o que na quer, né, instituição Du? financeira. Se o devedor quiser ir sozinho lá, o guerreiro, campeão, vai. Vai, mas depois vai nos procurar e aí a gente vai dizer, olha, agora é mais alto. Agora é mais caro. Alto índice de depressão É. e, eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas de pessoas que tiram a vida no âmbito do agronegócio. Altíssimo índice. Então, uma pessoa que já. Isso não sou eu que estou dizendo, isso foi uma pesquisa científica realizada por um instituto sério que analisou diversos casos aqui no sul do Brasil e chegou à constatação de que, muito acima da média nacional de depressão, os produtores rurais estão sofrendo essa mazela que é inacreditável. Então, como é que tu vai exigir de uma pessoa que já está abalada emocionalmente de fazer um bom negócio? Ela quer se livrar da dívida, assinar qualquer papel para jogar para diante e para fingir que o problema está resolvido. Então, esse é uma das características e um dos aspectos que fazem com que não é recomendável que o próprio devedor vá repactuar o seu passivo, porque não vai fazer um bom negócio. Aliás, né, a operação mata-mata é típica do agro, né? O agro vive disso e a gente, quando vai analisar alguns contratos do agronegócio, de produtores rurais, a gente vê isso com muita tristeza. Renegociações sucessivas com
aumento de encargos e aumento de garantias. Por quê? Porque o produtor rural, sem essa assessoria, de boa fé, ele assina ampliando a garantia da instituição financeira. E a instituição financeira, de fato, juros é 1,8. Bom, vamos fazer juros 1,9 e agrega a esse crédito a garantia de mais tal matrícula. O produtor rural sempre pensa, e isso é um negócio meio doido, viu? Ele sempre pensa que a virada vai ser muito melhor. Bom, eu vou poder ficar produzindo aqui, eu vou ter condições de seguir na minha atividade, vou ter condições de fazer mais um ciclo produtivo, mais uma safra, então pode assinar que depois eu vou pagar isso. Boa fé. Então, a ausência de uma assessoria nessa renegociação, por vezes, torna a atividade inviável. A gente está vendo isso cotidianamente. Aliás, uma das características dessa nossa conversa e atendimento é trazer a realidade e abrir as janelas de possibilidade, o que oferece tranquilidade, né, e algum conforto, mesmo que o conforto seja, olha, vamos ter que fazer uma negociação agressiva. Então, não é recomendável negociar sem uma assessoria de forma alguma, pelos problemas que podem ser potencializados ou criados. Uma das virtudes que a gente tem, eu sei que é ruim falar da autoelogio, né? Dizem que nunca é Porque correto, né? A imagem que a gente tem de si é, mesmo nunca é correta. então, mas assim, não chega a ser um elogio, chega a ser uma constatação. A gente gosta de ser transparente com quem a gente conversa. A gente não vende ilusão e não vende aventura jurídica. Tanto é que muitos clientes nossos ficam bravos com a gente na primeira conversa. E isso não é assim tão raro de acontecer. Por quê? Porque a gente diz, olha, tu tá falido. Ou a gente diz, olha, tu sabe quanto tu tá pagando de juro? Tu tá pagando tanto de juro por mês. E a pessoa não acredita na gente. Embora a gente faça a conta com a calculadora e mostre para eles, né? Olha, é, teve, e esses dias eu vi e me lembrei das nossas consultas, que porque pegando um gancho desse plano, dessa medida provisória que foi editada agora e que está sendo vendida como a solução de todos os males. Teve depoimento já de produtor rural dizendo que botou na ponta do lápis e o que foi oferecido para ele foi pagar em 10 anos, com 2 anos de carência, 54 sacas de soja por hectare. Agora eu te pergunto para quem conhece, né, desse métier de soja, pagar 54 sacas de soja por hectare ao longo de 10 anos é viável? Será que é viável? Será que o cara não está É aumentando gravíssimo. mais, cavando a própria cova? É Né? Porque gravíssimo isso. assim, ó, será que vai ter 10 anos de safra cheia para pagar isso para os É, bancos? essa é a questão. Essa é a questão. Sabe que eu estava Então, conversando com o pai assim, disso? é esse tipo de olhar que a gente joga na cara dos nossos clientes É. que faz com que a gente acabe falando a verdade e abrindo o olho das pessoas. O que que tu Du, estava falando com meu pai? Agora eu fiquei eu estava curioso. conversando com o pai sobre exatamente isso, porque essa medida provisória ela não é uma notícia ruim para quem tem um endividamento organizado, de uma safra, duas safras, sabe? Deve 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é bom, porque paga 2 anos de carência e pagar em 8 anos é tranquilo. Agora, tem muito endividamento de produtor rural que sem deságio não é viável a atividade. Sem deságio, a operação não fica em pé. E aí, qual é a charada? E assim, advogado que está nos acompanhando aqui, presta atenção nisso. A charada aqui não é uma charada criada pelo governo, pela oposição, não. Na charada dessa alternativa. A charada está no parágrafo 8º do artigo 49. Então, estamos falando com o mundo do direito aqui agora. Tá bem? Esse SMP e quem aderir a SMP vai ter esse crédito retirado do concurso de credores. Então, esse ano, o produtor de boa-fé vai lá e diz: não, ó, eu vou aderir, está resolvido minha vida com isso aqui. O ano que vem tem uma frustração de safra, ou melhor, daqui a 2 anos tem uma frustração de safra, ele vai aderir pensar em uma recuperação judicial. Essa dívida toda é essa concursal. E os bancos sabem disso, porque eles que incluíram o parágrafo 8º no artigo 49, que exclui o crédito rural renegociado
a partir de parâmetros do Poder Executivo, exatamente a CNP. Então, tem uma charada aí que a gente vai perceber no médio prazo. E é por isso que o produtor rural ele precisa, nesse momento, analisar se isso vai resolver o endividamento ou se vai postergar. Vai resolver, Marcelo? Adere. Adere. Vai, meu campeão. Agora, não vai resolver, mas eu vou ano que vem dar uma volta, eu vou ganhar um tempo. Cara, não adere. Porque está tirando do concurso de credores o crédito central a ser equacionado. E isso vai ter reflexos no médio prazo. Era isso que nós E estávamos falando muita ali. gente só está olhando nesses 2 anos, né? Muita gente nem fica cego e É, não enxerga mais as outras cláusulas. é, Ele só pensa nos 2 anos que ele não vai precisar pagar, só vai pagar o juro. é. Então Então, isso, gravíssimo. aí é que faz diferença a opinião do especialista, porque pega o contrato e analisa ele em sua integralidade, e não apenas no que vai resolver pelos próximos 24 meses ou pelas próximas 4 safras, né? Contando safra e safrinha. Exato, Então, exato, exato. tem que ser visto com muito cuidado isso. Esse tema eu acho que vai ser o tema mais quente do agro no próximo período, sabe? Dos dois lados, assim, quem aderir vai ter esse fôlego, né? Mas vai no médio prazo, se tiver que entrar em recuperação inicial, vai ter um problema gravíssimo, né? E quem não aderir vai ter que ficar nesse contexto avaliando recuperação inicial. Né? Casos que a gente não pode abrir aqui, mas são vários, que a gente percebe que a geração de caixa da atividade ela paga um resquício da dívida. Resquício da dívida. Nesse contexto, a prorrogação, no modo como está posta, ela não vai resolver, ela vai agravar, porque vai tirar do concurso de credores de uma potencial recuperação judicial. Agora sim, Marcelo, é possível equalizar esses dois cenários? Eu penso que sim. Tem recuperações de produtores rurais que já estão em andamento e alguma dívida decorrente de contrato de alienação fiduciária ou alguma dívida de CPR de liquidação física que não se submete, pode ser endereçada via essa medida provisória. Isso, caso a caso, a gente vai analisar, mas esse detalhe tem que ficar muito claro. Du, olha só, vamos encaminhar aqui para não ficar 2 horas hoje com o nosso tempo que a gente combinou de 45 minutos, mas eu quero só chamar os colegas que estão até agora conosco, os produtores, os empresários, os advogados, os contadores, para nos ajudar a dar o nome para essa parada. Tá bem? E mais, eu vou me comprometer a amanhã ou quarta-feira abrir uma enquete. Abre no teu perfil também essa enquete. Aí, a pergunta é a seguinte: qual é o nome desse podcast? Detalhe, o podcast é endereçado a agente econômico em dificuldade, a advogado, a contador. Não é para concurseiro. Marcelo, meu sonho é entrar nas fileiras da carreira pública. Não vai aprender a fazer prova de concurso aqui. Agora, Não vai ganhar diquinha aqui. não vai, né? Agora, Marcelo, eu quero trabalhar nesse mercado. Fica aqui que você tem um bom caminho. Marcelo, eu estou atravessando uma dificuldade aqui, cara, que eu não imaginava que eu fosse enfrentar. Fica aqui que a gente vai lançar luzes. Não, assim, vê bem, tem estratégias muito mais econômicas e eficientes de prospecção. Isso aqui não é um ambiente de prospecção. Então, não precisa nos procurar. Aprende com quem está fazendo essa prática e se uma sugestão, um olhar, uma recomendação fizer sentido, cara, olha só, quem sabe isso seja uma solução extraordinária, quem sabe isso ajude definitivamente na resolução de um problema muito legal. É esse o nosso propósito, tá bem? E aí tem 3 nomes que a gente precisa saber como é que a gente vai definir. O primeiro nome é Podcast Recuperação em Pauta. O segundo nome eu estou falando podcast para ficar, né, bem marcado. Podcast Papo de Recuperação. E o terceiro é Podcast Tribuna da Recuperação. Esses 3 nomes, um deles vai intitular esse podcast que eu espero ainda vai ter longa vida. Qual que tu prefere, Du? Olha, os 3 são muito bons. Eu gosto muito dos 3. Mas eu confesso que eu tenho uma quedinha pelo papo de recuperação.
Tá, Eu, se tá, fosse me mandassem, me botasse uma faca no peito e diz, vota num, eu acho que eu. Mas assim, sabe a escolha de Sofia? tá, tá. Com o coração assim, apertado, que eu vou no papo de recuperação. Sabe do que eu tô entre dois nomes, né? E amanhã ou quarta a gente vai tirar essa dúvida. Acho que amanhã, né? Amanhã esse podcast vai ao ar na quinta-feira, então provavelmente já vai ter o nome definido, né? Mas, cara, se o pessoal escrever aqui abaixo em peso outro nome, a gente vai, né? Com certeza, a voz do povo é a voz de É a Deus. voz de Deus. A Mas gente não eu pode. tiraria o Tribuna da Recuperação, sabia? Eu gosto dos dois. Recuperação em pauta me agrada e papo de recuperação também me agrada, né? Então Uhum. eu acho que a pegada é um pouco menor na Tribuna da Recuperação, mas vamos ver o que o pessoal vai Vai que, dizer. né? Vai Vai que, que nos né? surpreendam, é. É. E eu não sei se hoje a gente esgotou o tema mediação, mas Não eu tenho esgotamos. certeza que a gente iluminou esse assunto. Então, o camarada que ficou até aqui conosco, o camarada entendeu a potência que uma mediação carrega para a resolução de um endividamento de um empresário de um produtor rural. O advogado que está aqui conosco entendeu, pelo menos, as linhas gerais de uma assessoria que começa pela mediação. Eu acho que tem bons caminhos aqui a serem assentados, amadurecidos, e serão em tempo, porque esse podcast está recém no segundo episódio, né? Então, tem Episódio zero muita dois, coisa, tem exatamente. muita coisa para a gente produzir. Duzinho, faz as tuas palavras finais aí de encerramento e eu vou também fazer as minhas por aqui depois. Vamos fazer assim, eu vou falar especialmente para as pessoas que estão passando por dificuldades e tu fala especialmente para os advogados que querem trabalhar com mediação. Show. Assim, a gente passa na vida, a vida ela não é linear, né? Até para a gente dar valor ao que a gente tem e, e para a gente dar valor à vida, assim como um todo, a gente passa por momentos difíceis às vezes. E nem sempre a gente que causou isso, né? Às vezes pode ter sido uma interferência externa, pode ter sido algo que está fora do nosso controle, que veio e que caiu como uma bomba no nosso cotidiano, né? E assim, pegando o exemplo dos produtores rurais, muita coisa aconteceu com eles nos últimos anos e que eles não têm culpa nenhuma. Então, eu falo isso porque eu sei que se tem alguém que está nos ouvindo que está passando por essa situação, vai se reconhecer, no sentido de carregar essa culpa, como eu cheguei até aqui e não fiz nada, Não, né? Como que eu cheguei nesse buraco? Como é que eu, que sou o provedor da minha família, como é que eu não estou vendo solução? E quando eu converso com esse tipo de cliente, eu digo, calma, primeiro, a culpa não é tua, porque a gente teve só assim, no que eu estou lembrando agora, a gente teve interferências externas da guerra do Irã, a gente teve interferência externa da guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente teve a alta enlouquecida da Selic, da taxa de juro, a gente teve muitos elementos externos, a gente teve a queda das commodities, né? E a gente teve as intempéries climáticas, tudo isso nesse caldeirão fez com que inúmeros, milhares de produtores rurais no país atravessassem uma situação que nenhum deles gostaria, né? O que eu quero dizer é, para tudo tem solução na vida. Para tudo. Só uma coisa que não tem solução. O resto tem tudo. Tudo tem solução. Então, não se desespere, porque a mediação é só uma das luzes que podem fazer com que se dê a volta, né? A gente propõe, via mediação, que não se resolva o contrato, mas sim que se resolva a vida do produtor rural. Então, porque assim, assinar um documento e se comprometer por algo pelos próximos 10 anos, tem que ter muita responsabilidade para dizer, não, assina isso aí que eu chancelo embaixo, né? Então, a minha palavra final ela sempre dá esperança no sentido de não se desespere, tem solução. Procure um especialista. Não precisa ser eu e o Marcelo. A gente não está aqui para fazer a promoção.
mas procure um especialista que possa te ajudar a encontrar a melhor solução. Solução tem, sempre vai ter. Show do. Eu tô lendo um livro chamado Cisne Negro, do Nassim Taleb. E ele explora os eventos imprevisíveis, o imponderável da vida, e ele chama a atenção que todos os eventos imprevisíveis e imponderáveis, eles não estão em cartilha alguma. Em 1937, ninguém imaginava que ia ter uma Segunda Guerra Mundial, que ia abalar a estrutura do mundo, ninguém imaginava. O pessoal trabalhava, o pessoal vivia sem imaginar que daqui a 2 anos o mundo ia ser destruído por uma guerra que foi uma guerra catastrófica. Em 2019, em novembro, dezembro de 2019, o pessoal estava fazendo plano para ir viajar em março, para iniciar um negócio em março. Em fevereiro, tinha gente planejando viagem para a Europa em março, em abril. Tinha gente montando negócio em shopping center e veio a pandemia e fez uma loucura na vida das pessoas. Em 1989, em janeiro de 89, ninguém imaginava que em janeiro de 90 ia acabar o bloco soviético. Então, o mundo é feito de imponderáveis que a gente não consegue prever. E isso vale para a vida do produtor rural, do empresário, isso vale para a vida do advogado, isso vale para a vida de todo mundo. O que a gente não pode perder é ânimo. O que a gente não pode perder é energia, que é a única coisa que nos permite prosseguir, porque em última análise nós somos a nossa energia, né? E a nossa convicção de que a coisa pode dar certo. Eu não vou dirigir diretamente para o advogado essa conversa, porque eu acho que tu colocou muito bem. A gente tem que ter uma palavra de esperança mesmo. E a gente trabalha também muito estressado, porque a gente trabalha ao lado, né, desse camarada que está, por vezes, desesperançado. Então, esperança é a palavra do final desse podcast. Du, obrigado por mais essa nossa conversa. Leve, Eu que descontraída, agradeço. mas profunda. E essa é a. Eu estava descrevendo o podcast lá para jogar no YouTube e eu disse, cara, como é que eu vou dizer? Olha só, Du, encerrando. Como é que eu vou descrever esse podcast? Um podcast leve sobre estratégia de segmento. Mas não é superficial, né? Ele é leve, mas ele é profundo. Né? Não é algo, a gente não fica trocando ideias ao vento. Não, não, a gente está falando de prática e de fundamento jurídico também, né? Então, esse podcast tem propósito ser leve, sim, mas ter profundidade. E assim a Perfeito. gente encerra, né? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E vamos para Que cima. todos tenham uma excelente semana, bom trabalho e vão para cima. Avante! Beleza. Então,